Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a ajuda de quem não se inscreveu e puder. Se inscreva no canal, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, comente alguma coisa, compartilhe e vamos trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Meus amigos, eu gravei um vídeo recentemente citando aqui o general Santos Cruz e lá eu disse que não conhecia de maneira mais detalhada o que ele pensava sobre algumas questões vinculadas à economia. Até que o Santos Cruz foi entrevistado pelo professor Vila no seu canal, num vídeo intitulado Sérgio Moro é a melhor opção para a presidência da República. Eu fui assistir o vídeo e não tem jeito de eu assistir aquilo e não trazer algumas reflexões, algumas ponderações e algumas críticas, todas elas no campo das ideias. Enfim, eu trato com respeito todos aqueles que eu venho aqui fazer algum contraponto, porque eu acho que é isso que o Brasil precisa. É olhar para as ideias, convergir numas, discordar noutras, e o general Santos Cruz apresentou várias ideias que eu considero extremamente equivocadas, tudo para defender a candidatura de Sérgio Moro. Vou tratar disso aqui, ponto a ponto, não vou fazer react, mas eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra a fala dele, uma fala de mais ou menos 24 minutos. E começa com o Vila perguntando como ele via a candidatura de Moro à presidência. Ele disse: vejo como uma boa opção, porque temos que ter outras opções para a polarização entre Lula e Bolsonaro. A candidatura é mais uma dessas opções e acredito, nesse momento, a melhor opção que se apresenta. Bom, ele acha isso ok, cada um acha o que quiser, apoia quem achar melhor. Tá tudo certo em relação a cada um ter a sua própria opinião. Bom, eu considero importante romper a polarização, ok, mas romper com o quê? Com quem? Colocar o quê no lugar? Porque se essa polarização tá desse jeito hoje, tem grande participação de Sérgio Moro. Ué, se de um lado tem Lula, condenado por Moro, depois retirado das eleições de 2018, virou ministro do presidente eleito, né, que foi Bolsonaro. E nós temos hoje quem na polarização? Lula e Bolsonaro. Lula está de volta por quê? Porque Moro foi considerado juiz suspeito. Foi considerado parcial. Então Lula teve os seus direitos políticos devolvidos graças à incompetência do Moro. Então ele ajudou de um lado. E Bolsonaro acaba surfando também um pouco nessa força do Lula. Não fosse Lula ter voltado, Bolsonaro certamente estaria com números menores do que tem hoje, porque ele acaba tendo esses números inflados por conta do antipetismo. Então Moro é peça fundamental na existência da polarização e agora quer virar a solução para ela. É inacreditável, discordo radicalmente, general. E aí o professor Vila perguntou então por que o Moro é a melhor opção? Aí diz ele, em primeiro lugar, por ser uma pessoa honesta. Meu Deus do céu, supondo que seja verdade, eu conheço um monte de gente honesta que não tem a mínima condição de ser presidente do Brasil. E honesto por honesto, cá entre nós, é melhor você confiar em alguém que tem mais experiência na política. E nós teremos, em 2022, vários candidatos com ficha limpa, que nunca responderam a processo por corrupção e que tem bagagem, que tem experiência. Vou destacar aqui, por exemplo, Ciro Gomes. Dos candidatos apresentados, é quem tem o currículo mais extenso. Foi deputado estadual 2 vezes, prefeito de capital, governador do Ceará, ministro da Fazenda do Itamar, depois ministro da Integração Nacional do primeiro governo Lula, deputado federal, secretário estadual e nunca respondeu a um processo por corrupção nem para ser absolvido. Então, honesto por honesto, me parece aqui que Ciro Gomes se encaixa melhor na honestidade vinculada à experiência. Mas aí ele fala outro ponto, que trouxe esperança para o Brasil conseguir combater a corrupção. Eu também fiquei animado no começo, falei, nossa, agora vai. Mas depois eu percebi o Moro metendo os pés pelas mãos, deixando a fama subir a cabeça. Hoje ele é considerado um juiz suspeito, general. E vários dos condenados por ele, por incompetência dele, estão soltos, posando de santos. Enfim, a gente vai agora, porque trouxe esperança, votar em alguém para ser presidente do Brasil? Olha, vamos tomar cuidado, porque essa mistura de honestidade com eu sou contra a corrupção já deu ruim no Brasil 3 vezes. Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello e Bolsonaro. Deu no que deu. Parece que o Brasil não aprende com a própria história. E aí outro elemento que ele traz. Segundo ele, Moro é uma pessoa com coragem para sentenciar pessoas poderosas que haviam cometido crime. Vamos reforçar, uma coragem sem competência e sem a imparcialidade, que é algo sagrado para um juiz. E mais, vamos pegar só nesse ponto isso aqui, considerando que isso está certo.
Muitos outros juízes também têm coragem para condenar pessoas poderosas. Isso qualifica um juiz para ser presidente do Brasil no momento em que temos 20 milhões de pessoas passando fome, general? 14 milhões de desempregados? Que é isso? A gente precisa de um presidente da República e não de um justiceiro. E um outro ponto que ele fala é que o Brasil precisa se democratizar. Sim, mas eu acho que o Moro nem de longe representa algo que ajudaria nisso. A forma como se combateu corrupção serviu para criminalizar a atividade política. Um monte de gente foi aí, vazou um áudio, vazou a delação, não sei o quê. Aí a imprensa já meio que condenava aquele político. Tempos depois, o que acontecia? Não tinha nada a ver, ele era inocente e tal, mas ele já estava criminalizado junto à sociedade. Então a prática da Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, ok, eu sou favorável ao combate à corrupção, mas a forma como se fez ajudou a deteriorar a nossa democracia, general. Sérgio Moro está totalmente contrário ao que você deseja para o Brasil. Aí depois ele fala que o Sérgio Moro defendeu o fim da reeleição. Muitos candidatos defendem quando chegam lá. Ah, não, mas é porque eu preciso de mais tempo, porque o povo quer que eu continue. Esse discurso, que eu acho até importante, eu acho que tem que ser discutido. Tem hora que eu vejo que reeleição se tornou um mal, o próprio Fernando Henrique confessa isso, porque o eleito já chega pensando em se reeleger. Ok, eu entendo esse argumento. Há um outro argumento que fala que 4 anos é muito pouco, que talvez seria importante voltar para o que era antes, 5 anos. Beleza? Vamos fazer o debate. Mas, sinceramente, esse discurso aqui, achar que por isso ele merece ser presidente, não me pega. Se te pegou, siga em frente aí. Aí o Vila questionou sobre a questão econômica, lembrando que o país está estagnado nos últimos anos. E o que ele pensa, então, sobre isso? Olha, o general enrolou geral. A sensação que eu tive, posso estar errado, posso estar enganado, é que nem ele acreditava muito no que estava falando. Ele disse que no caso do Sérgio Moro e dele próprio, eles pensam numa economia liberal, não o padrão dos Estados Unidos. Aqui, diz ele, tem que balancear o liberalismo econômico com assistência aos necessitados, porque tem uma massa de gente que precisa de suporte que não tem como escapar. General, isso aqui é política social compensatória. Isso já está sendo feito desde Fernando Henrique, general. Feito por Lula, que pegou os programas sociais do Fernando Henrique, agrupou no Bolsa Família, deu uma turbinada, ok, importante, mantido por Dilma, por Temer. Agora Bolsonaro quer pegar esse mesmo Bolsa Família, dar uma turbinada e mudar de nome. E eu pergunto, isso é importante? Mas isso resolve o nosso problema? Aí diz ele que então tem que equilibrar as duas coisas, tendo um plano de quê? Aí eu falei, vem um plano de desenvolvimento do país. Não, um plano de redução de gastos públicos. E defendeu o meu teto, minha vida. Meus amigos, do minuto 9 até o 10h30, 10h40, ele falou 5 vezes em redução de gastos públicos. Para que, reduzindo os gastos, você tire de um lugar e coloque noutro sem fazer mais dívidas. Ok, vamos reduzir, general. Onde? Porque eu estou cansado desse discurso liberal de redução de gastos. Só da boca para fora. A gente está vendo com o Bolsonaro. Foi eleito com esse discurso. Acabar com a mamata. Tá aí, a gente está vendo a mamata lá em Dubai. Mas a verdadeira mamata, a dos rentistas, essa poucas pessoas falam e você não falou. Essa que tem um pequeno grupo lucrando bilhões com os juros da dívida, enquanto se joga as migalhas importantes, assistência para os mais pobres, mas a principal mamata, o principal gasto público, você não falou disso e outros liberais também não falam. Eu achei até que ele fosse dizer, precisamos reduzir ministérios, mas aí eu acho que Bolsonaro acabou de desmoralizar de vez esse discurso, porque a gente sabe que isso é bobagem. Isso é só da boca para fora. Paulo Guedes tem lá um super ministério. Aí você tirou o emprego de alguns ministros e isso aqui virou tudo o quê? Secretaria especial. Secretário especial fulano, que tem um auxiliar, que tem um auxiliar do auxiliar. Resumindo, economia de praticamente nada. Então é importante a gente colocar isso na cabeça, que esse discurso de redução de gastos é importante, é bonito, e todo mundo gosta. Fala, nossa, tem que cortar gastos mesmo. Mas eu pergunto, é cortar de onde? Será que ele acha que a gente tem saúde pública de qualidade na quantidade suficiente? Educação pública na quantidade e qualidade suficiente? Então vem com esse discurso raso. Aí ele falou em cortar a emenda de relator. Ok, eu sou favorável, bora cortar então. Isso é um absurdo mesmo. Mas esse não é o problema, porque ela não existia antes. E o Brasil está estagnado tem 10 anos.
Aumentar a arrecadação, será que ele falou nisso? No finalzinho, o Vila estava quase se despedindo, ele pediu a palavra de novo e falou algo que eu concordo. Então, beleza, aqui estamos juntos, que é o quê? Você cortar algumas renúncias fiscais, ver aquilo que realmente faz sentido, aquilo que não faz sentido. Opa, aqui a gente tá junto, general. Mas nada além disso. Não falou em mexer no imposto de renda, nada. Então tem gente hoje ganhando 100 mil conto, pagando a mesma alíquota de quem ganha 15 mil, de quem ganha 10 mil. Tributação sobre grandes heranças, como nos Estados Unidos. Bora para os Estados Unidos, general, ver como que é a prática lá. Nada, não falou nisso. Lucros e dividendos, como nos Estados Unidos, também não pode mexer, né, na turma que está lá em cima ganhando muito. Tributar grandes fortunas, nada disso. Ah não, mas aí a gente dá uma assistência aqui, enfim, não modifica a estrutura no Brasil que é montada para ferrar o mais pobre e beneficiar uma pequena fração da sociedade. Bom, e outro ponto aqui que eu fiquei esperando, será que o general vai propor mexer no modelo econômico que vem desde o segundo mandato Fernando Henrique destruindo a nossa indústria e beneficiando esses que hoje apostam na candidatura de Sérgio Moro? Nada, isso aqui não pode falar porque senão os patrões de alguns aí reclamam, né? E sobre a privatização da Petrobras? Foi perguntado pelo Vila, inacreditável. Ele mesmo perguntou para si mesmo, dá para privatizar? Na resposta que deu ao Vila, dá, mas tem que estudar a coisa muito certinha. Tirar o componente político, vejam isso, tirar o componente emocional, o componente demagógico e o componente de nacionalismo. É um general do exército querendo tirar o componente de nacionalismo. Aí faz uma análise mais racional do problema. Ah, sim, general, então tira isso tudo e faz uma análise racional? Na ideia dele, sim. Na minha opinião, essa análise seria movida por componente político, componente demagógico e componente antinacionalista e nada racional. Eu tenho uma dica para o general e para o Sérgio Moro. Já anunciam logo o Paulo Guedes como Posto Ipiranga versão 2022? Porque o que você falou aqui não é muito diferente do que o Paulo Guedes fala, não. Eu assisti o discurso do Moro na filiação ao Podemos. Paulo Guedes se encaixa perfeitamente como ministro dele. Paulo Guedes é um dos responsáveis pelo Brasil de agora ser o Brasil do osso. Osso de primeira, osso de segunda. Ele diz que vai se filiar ao Podemos, não está candidato a nada porque depende do plano do partido e ver se ele se encaixa numa vaga que compense então para o Podemos. Mas disse que vai se engajar na campanha de Sérgio Moro. E eu digo, se a campanha do Sérgio Moro for em cima disso aqui, não sei qual será o resultado eleitoral. Mas se ele ganhar, eu acho muito difícil, eu tenho certeza que teremos mais 4 anos de dificuldades econômicas e de estagnação. Eu não alimento a ilusão de que ele abandonará Moro antes do próprio Moro abandonar a candidatura. Claro, se isso ocorrer. E eu espero que quando e se Moro desistir, o general tenha a responsabilidade em relação ao apoio que dará a partir de então. O Brasil não aguenta mais o neoliberalismo. Então a gente encara isso de frente, na necessidade de mudar o modelo econômico, de desenvolver o país, de apostar num projeto nacional. Não é projeto antinacional não, general. É um projeto nacional de desenvolvimento. Porque essa conversa de livre mercado, vamos cruzar os braços que aí a iniciativa privada faz o que tem que ser feito. Isso está provado no mundo inteiro que não funciona. Nem nos Estados Unidos que você citou, o liberalismo dos Estados Unidos. Lá o Estado, quando precisa, entra e entra forte. Entrou agora com Biden, já entrou em outros momentos da história norte-americana. Não fosse o Estado norte-americano, os Estados Unidos não seriam a potência que são. Então vamos conversar sobre isso, vamos encarar isso de frente. Ou vamos continuar destruindo a nossa indústria, nos contentando com voos de galinha, baseado numa economia cada vez mais dependente de commodities. Virando o país de gente com diploma, de gente formada, aí vivendo de bico. E eu espero que o general daqui para frente reflita muito a respeito disso, porque eu acho que o Moro não vai para frente e quem sabe cai a ficha do general e ele passa a defender de fato os interesses nacionais, porque nessa entrevista, na minha opinião, eu posso estar errado, ele não está preocupado muito com isso. Está preocupado só com eleger Sérgio Moro e vamos aguardar daqui para frente o que vai acontecer. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.